vocês na e agora eu estou aqui na docência. Na aula anterior, a gente deu um panorama sobre as ciências sociais, né, sociologia, e uma leve introduzida nesses pensamentos, principais autores, etc. E agora a gente vai começar um tópico, né, que são os tópicos, aliás, que são as teorias clássicas da sociologia. Nós vamos começar com o positivismo, principalmente a partir desse autor, né, Auguste Comte, né, Auguste Comte, fundador da sociologia científica ou do positivismo. Nós vamos ter aí mais 2 aulas sobre ele e vamos desenvolver ele, né? Vamos procurar desenvolver ainda dentro da aula de hoje o máximo que a gente puder. Fiquem à vontade para se manifestar no chat ou então cliquem na mãozinha aqui embaixo para a gente fazer uma filinha, né, de uma ordenzinha de quem precisar falar, né, quem quiser falar sobre, tirar dúvidas, etc., ou interagir, podem ficar à vontade. Deixa eu só cancelar o ruído aqui. Beleza. Me ouvem bem? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Vamos lá. A gente vem conversar hoje sobre Augusto Comte, vida, obra, e começar a entender um pouco sobre o tal do positivismo, né? Quem foi esse tal desse Comte, Auguste Comte? É um pensador francês, ele quem criou, né, o termo, ou fundou, ou cunhou o termo sociologia e fundou o positivismo. O positivismo, enquanto termo, ele começa a ser utilizado, alguns vão apontar, de forma pejorativa por um outro autor, um outro teórico, e Comte se apropria desse termo, falando, é isso mesmo, é esse termo que a gente vai usar. Era um pensador mais para o lado do socialismo, que ele, né, colocou a ideia de positivismo como pejorativo, mas Augusto Comte abraçou a ideia, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre essa ideia, né? A gente vai perceber um pouco, caminhar dentro dessa ideia do positivismo, o que que é, qual é esse contexto, né? Vamos desenvolver esse olharzinho nosso, né? Bom, para a gente começar, políticas públicas brasileiras. As políticas públicas brasileiras baseadas em evidências. Vocês já viram isso? Perceberam, por exemplo, dos anos 2000 para cá, né? No Brasil, nós passamos a ver com maior intensidade alguns programas que vieram através de dados. Os dados do IBGE, como o da PNAD, PNAD contínua, revelaram, por exemplo, que 33,1 milhões de brasileiros estavam em situação de pobreza. E esses números eles foram cruciais para a criação, desenvolvimento, etc., de programas sociais como o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, o Fome Zero, né? Lá ainda nos anos do Fernando Henrique Cardoso. Depois, mais adiante, o Mais Médicos, focado na cobertura médica por região, a importação de profissionais da saúde, né, de médicos de outras nacionalidades, ou então brasileiros que se formaram no exterior e vieram fazer o Revalida, né, por aqui, ou então mesmo que não fizeram Revalida, mas entram com um diploma estrangeiro. Depois o ProUni, que vão pensar ali usar os dados educacionais e socioeconômicos depois o FIES também, mas o FIES já não é tanto, digamos, social, mas é um programa de financiamento estudantil. Mas aí nos leva a essa pergunta, né? Como os dados científicos orientam as decisões governamentais no nosso país? Os dados, o censo, né? Agora, por esses dias, saiu
os últimos dados do censo do IBGE de 2022, né? Então, em 2025, saiu agora de 2022, por vários motivos, né? Entre eles, finalzinho ali de pandemia, e o modelo de governança do governo anterior, do executivo anterior, entre outras coisas, fez com que esses dados demorassem para chegar até nós. Por quê, né? Nosso trabalho na sociologia, nas ciências sociais, é nos questionar em algumas coisas. Entre eles, por que esses dados demoraram para aparecer? Por que esses dados demoraram? Porque há muitas pesquisas, muitas decisões econômicas, decisões políticas, programas sociais, como a gente vê aqui, são baseados em dados, né? Porque como eu vou oferecer um determinado produto, um determinado programa, vou desenvolver uma política XYZ, se o público, se ela não vai ter a efetividade que eu espero. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente precisa fazer o levantamento da situação problema. Michele entrando aqui. Boa noite, Michele. A gente está no comecinho ainda. A gente está falando hoje sobre Augusto Comte e o fundador, né, da sociologia científica, do positivismo. A gente está no segundo slide ainda. Estava dando esse panorama, que as políticas públicas brasileiras baseadas em evidências, né? Algumas delas, a maioria delas, passaram a ser baseadas em evidências. Aí esses dados do IBGE, da PNAD contínua, entre outras pesquisas que vão sendo utilizados, vão sendo estabelecidos como parâmetro para a criação de programas sociais, Fome Zero, Auxílio Brasil, Bolsa Família, Mais Médicos, ProUni, entre outros. É claro, né? Não sei se vocês já fizeram parte de algum programa social, se a família de vocês recebeu em algum momento Bolsa Família, se vocês foram atendidos na cidade de vocês por algum médico de outro país, participante do Mais Médicos. Sei que nós temos aqui, né, na outra aula, ele até participou ao vivo, um médico, puxa, agora, como é que é o nome da cidade dele? Puxa, eu esqueci o nome da cidade dele, mas ele é o Célio, lá de Cuiabá, é cirurgião geral, ele faz a supervisão do Mais Médicos, né, do programa Mais Médicos naquela região. Então, são venezuelanos, cubanos, etc. São pessoas de outros países ali que vieram para o Brasil. Por quê? Porque os dados que o governo tinha na época indicavam que haviam regiões no Brasil que faltava médico. Por quê? Porque às vezes o brasileiro, os médicos daqui, os médicos que nós tínhamos, isso que a gente... Claro, medicina não é um curso muito fácil, né? Medicina não é um curso barato, não é tão fácil de você ingressar, é um curso bem nichado, né? Não é fácil de você ingressar, não é fácil de se formar, é um curso bem complexo, né? A maioria dos cursos são, quando você leva a sério de verdade, mas medicina em si tem sua dificuldade. Então, já tem um número, digamos, limitado, mas tem muita faculdade de medicina, digamos assim, que pelo menos a cada 2 anos, a cada 4 anos, aliás, são 5, né? A cada 2 anos e meio, 5 anos, se forma uma turma de pelo menos 30, 40, 20 médicos, se forma uma turma de médicos. E essa galera, às vezes eles vão se formar em grandes centros, em grandes cidades. Maringá, por exemplo, é uma cidade com muitas universidades. Nós temos aí pelo menos 3 ou 4 faculdades, universidades que têm o curso de medicina. Uma faculdade pública e as demais são faculdades privadas.
Então, assim, às vezes, esses médicos, eles vão procurar, vão permanecer. Boa noite, Wanderson. A gente está falando aqui sobre positivismo, começando a falar sobre positivismo em Augusto Comte, e a gente está pensando aqui em algumas coisas na prática. Eu estou dando o exemplo do Mais Médicos, né, que são políticas públicas baseadas em dados, para a gente chegar no positivismo daqui a pouco. Então, o Mais Médicos, ele percebeu que a galera que se formava preferia ficar nas metrópoles, nas capitais, em cidades com maior recurso, não queriam ir para cidades de interior, por exemplo. E daí, nessas cidades de interior, nós tínhamos um déficit de profissionais da saúde. Aí, obviamente, o contribuinte, né, o cidadão, eu e você, vamos reclamar. Eu pago meus impostos. Cadê o médico do postinho? Né? Cadê o médico desse UPA? Cadê? Mas se o Célio tivesse aqui, ele ia responder. E a nossa queixa é essa. Então, a gente apresenta uma queixa, quem vai trabalhar com inteligência vai fazer essa pesquisa e falar, mas espera aí, a gente está formando jovens, formando médicos, e esses médicos estão parando onde? Aí o Mais Médicos, ele tenta distribuir meio que equitativamente, né, baseada nas regiões ali, com médicos. Eu morei em uma cidade do interior aqui do Paraná, em Atalaia, uma cidadezinha que tem ali seus 5.000 habitantes, né? Quase cabe na palma da mão do Vandinho lá de São Paulo, né? O Wanderson é de São Paulo. Imagina, 5.000 habitantes não chega a ser nenhum bairro de São Paulo. Então, e nós tínhamos ali um médico. Aí, a partir do programa Mais Médicos, nós passamos a ter 3, né? Um brasileiro, um outro brasileiro que se formou em outro país e uma médica cubana, que aí depois casou com um brasileiro, etc, 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 e acabou meio que tentando sair fora do programa Mais Médicos, mas daí é o jeitinho brasileiro dentro do cubano, né? Então, a gente vê que existem políticas públicas no Brasil que são baseadas em evidências. Mas da onde que surge, né, esse argumento? Porque quando a gente vai pensar na sociologia a partir do Augusto Comte, a sociologia científica, o positivismo, ele vai estabelecer uma ideia de método científico, de método de análise baseada em dados, certo? E aí daqui a pouco a gente vai ver se é bom isso, se é ruim, se houveram contribuições, se a gente precisa ser mais positivista, se a gente precisa tomar cuidado. Vamos ver daqui a pouquinho, certo? Então, essa primeira parte foi para dizer sim. No Brasil, nós temos políticas públicas que são baseadas em evidências e têm, de alguma forma, certas influências do positivismo. E a gente vai desenvolver mais essa ideia daqui a pouquinho. Justamente para vocês começarem, né, com essa ideia de que tomada de decisões políticas baseadas em dados é um dos frutos, digamos assim, uma das influências do positivismo no Brasil atual, beleza? Bom, seguindo, agora a gente vai por um contexto histórico, certo? Onde é que está esse tal desse Augusto Comte? Me digam no chat, por gentileza, se tá bom para vocês esse tamanho dessa letra, se ficar melhor, se ficar maior, melhora. Deixa eu ver o layout aqui, peraí. Beleza, Beatriz já confirmou para mim que tá ótimo, maravilha. Só por gentileza interajam aí no chat, ou levantem a mãozinha ali se precisarem falar no microfone para a gente falar organizadamente, beleza? Bom, então a gente vai para o contexto
histórico e biográfico do tal do Comte, né? Ele é francês, né? Auguste Marie François Comte, Xavier Comte, né? Xavier Comte. A gente vai chamar ele de Augusto Comte, porque quando a gente está no país deles, eles não fazem o mínimo de esforço para falar o nosso nome do jeito que a gente fala no nosso país. Então é Augusto Comte que a gente vai falar, beleza? E ele também não vai se sentir mal sobre isso. Ele estava na França, é um sociólogo, na verdade ele é um matemático lá do século XIX, no período pós-Revolução Francesa, período industrial. A gente está falando de um contexto ali, de um período de profundas transformações sociais. A Revolução Francesa era recente, a Revolução Industrial tinha criado ali novas ferramentas, né, novas ferramentas intelectuais, novas ferramentas de trabalho, e também ferramentas para compreender as mudanças sociais aceleradas que aconteceram por causa disso. Essa urbanização, que é a mudança, né, das pessoas do campo para a cidade, que vão surgir problemas sociais, crise política, crise moral, mudanças econômicas, e a gente precisava de um método, precisava de uma forma de entender a sociedade como estava, a sociedade de então, né? Como é que a gente poderia superar alguns tipos de explicação? Então, o Comte, que é um primogênito, é o primeiro filho de 3, né, do Luiz Comte. O pai dele era funcionário público, monarquista, e da mãe dele, né, Felicidade Rosália Boyer, que era, como diz, né, mulher recatada e dólar, matriarca de um lar católico, conservador, Isidore Augusto Maria Xavier François Comte, que é o Augusto Comte. Ele foi formado na Escola Politécnica de Paris e, na verdade, ele se interessava por matemática e ciências naturais. Esse cara, que é o matemático, que é o cientista da natureza, né, biólogo, enfim, né, cientista natural, ele tem contato, então, com essa área do saber específica, intelectual, baseado em... É porque, como diz meu pai, né, os números não mentem. Depende. Se eu errar no número, ele começa a mentir na conta. Se eu errar uma fórmula, ele começa a mentir. Mas se a fórmula estiver correta, os números não mentem. É uma ciência exata. E aí fala, mas Jonas, eu estou em ciências humanas, estou em sociologia, em ciências sociais, estou em humanidades. Como é que isso daí conversa comigo? Pois bem, o tal do Comte, ele, com essa formação dele, né, por isso é importante pensar quem é o autor, quem é esse teórico que nós estamos estudando, qual é o contexto que ele nasce, onde ele nasce, qual é esse locus social, né? É uma classe, é uma família, vamos dizer, burguesa. O pai dele é funcionário público, defensor da monarquia. Lembrando que a gente tinha passado pela Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Essa mudança para... mudança, né? Mudança baseado em violência, mudança de poder, né? Mudança de forma de governo, etc. E também, então, o pai dele, funcionário público, monarquista, a mãe dele é um lar católico, conservador, é essa formação do Comte. Além disso, Escola Politécnica de Paris, que é uma escola mais prática, né? Vai pensar esses aspectos mais práticos da formação, vamos pensar em coisas mais, digamos, práticas do trabalho, etc. Se bem também que, por exemplo, se eu não me engano, quem também teve, acho que o doutorado ou pós-doutorado na Escola Politécnica de Paris foi
Meu Deus, o nome do homem? O Clóvis de Barros, né? Se eu não me engano, foi na Escola Politécnica de Paris, e foi orientado pelo Pierre Bourdieu, sociólogo também, né? Cientista social. Então, é uma escola múltipla, mas o Comte, então, ele tinha essa formação, ele é esse cara, vamos dizer, dos números, da exatidão, metódico, mais ortodoxo, né, mais conservador, e ele está lidando com uma Paris, né, está lidando com a França, nesse turbilhão de coisas, nesse turbilhão de mudanças acontecendo. Revolução Industrial, Revolução Francesa que já aconteceu, e tantas outras coisas que vão acontecendo. E aí, ele entende, ou as necessidades, as mudanças exigiam uma nova forma de compreender as mudanças, uma superação das explicações teológicas e metafísicas. Isso também é uma pegada, né, uma metodologia muito kantiana, por assim dizer, né, que é quando, antes, né, da Revolução Francesa, antes desses momentos, nós tínhamos muito mais um pensamento teológico, teocêntrico, que vai analisar a, a vida, analisar os fatos sociais, analisar os acontecimentos, a sociedade em si, a partir de parâmetros da teologia, a partir de Deus, da religião, da metafísica e assim por diante. E o Comte ele vai dizer, a gente precisa adotar métodos científicos similares às ciências naturais. O que é o método científico? Se eu aqui na região de Maringá fizer dentro desta receita, né, dentro desse modelo, usando este método, a, a Esther vai conseguir reproduzir lá na cidade dela. A Esther vai conseguir reproduzir lá em Petrópolis. O método científico permite que a Beatriz aplique a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Se eu fizer a partir do método científico, ele é replicável lá em São José dos Campos, entende? Então, o Comte falou, a gente precisa passar a analisar a sociedade, os fenômenos sociais dentro de um método científico. Pô, legal, né? O que vocês acham? Parece interessante essa proposta. E a sociologia, ela começa a ter outras perspectivas a partir daí. A gente precisa entender um pouquinho dessa evolução histórica, né, do conhecimento humano. Claro, né, deixa eu voltar um pouquinho antes aqui. As principais obras, né, que a ideia da aula também é tentar dar uma pincelada em vida e obras, principais obras, ali o curso de filosofia positiva, vocês encontram em PDF na internet, né, principalmente aí naquela obra Pensadores, não sei se vocês já viram, tem sempre deixa eu ver se eu tenho um aqui, esse não é coleção Pensadores, mas são esses livros que tem a cara do personagem aqui, né, esse daqui no caso é da coleção Essencial, não tem nada a ver, mas é esse tipo de livro, né, livro mais padrãozinho, em que você vai conhecer vida e obra, né, digamos assim, daquele autor, daquele teórico que se estuda, né. Então, nesse livro Pensadores, você encontra as principais obras dos teóricos. Augusto Comte, você vai encontrar o curso de filosofia, sistema de filosofia de política positiva e o catecismo positivista. Por quê? Porque o tal do positivismo ganhou uma extensão tamanha que ele alçou a estatura de religião. Houve uma religião positivista, uma igreja positivista, acreditam? Dizem que ainda existe em algum lugar, não sei se na França, aqui no Brasil, né, acho que no Rio de Janeiro chegou a ter uma igreja positivista que dizia para pensar as coisas dentro dessa perspectiva do Augusto Comte, né, mas não ele como Deus, não ele como profeta, sacerdote, etc.
mas esse método, né, de análise científica, sociológica, né, metodológica da sociedade. Então a gente precisa olhar a lei dos 3 estados, né, que o Comte vai propor. Ele diz, né, daqui a gente já está dentro da teoria do Comte, desse nosso autor de hoje. Para ele, como é que o conhecimento humano ele se deu? A gente começa, né? Ele descreve ali uma progressão, digamos, do espírito humano a partir de 3 estados. E cada estado representaria uma forma de explicar os fenômenos. Digamos assim, que para o Comte, nós teríamos um primeiro estado, que seria um estado teológico, que seria caracterizado por uma busca de explicações sobrenaturais para os fenômenos. Como eu disse, né, antes, a gente procurava na religião, em Deus, na teologia, na igreja, nas religiões diversas, razões, explicações para os fenômenos que acontecem. Por que que tem tanta gente pobre? Por causa do pecado. Porque eles pecaram. Porque não fizeram isso e aquilo, não fizeram tal ritual. Essa é a explicação religiosa bem, bem pobre que estou fazendo, né? Mas só por exemplo. Aí, a partir de uma análise sociológica, por que tem tanta gente pobre? Olha, porque nós temos essa condição histórica que fez com que algumas pessoas fossem pobres. Nós tivemos isso e aquilo que aconteceu historicamente, e algumas pessoas foram beneficiadas por causa disso, por causa de amizade, relação, tarará, tarará, que fizeram com que elas tivessem mais acesso, mais possibilidades e se tornassem as ricas que são hoje. Isso é uma explicação mais metodológica, que faz uma análise baseada em evidências, baseada em história, que é a proposta moderna, né? Então, o Estado teológico, ele vai procurar, né, através de politeísmo, monoteísmo, o animismo, né, fetichismo, tentar entender a sociedade, os fenômenos, e dar a eles significados, explicações, onde vai predominar a imaginação sobre a observação. Para o Comte, isso corresponderia a uma primeira fase, a fase da infância da humanidade. Bom, o segundo estado já seria uma transição, onde é uma certa explicação sobrenatural ainda, mas que vai substituindo aos poucos uh, o animismo, as religiões, etc., por uma certa essência, substância. Ainda há um quê de metafísico. Ali já começa a predominar a argumentação sobre a observação. Antes havia uma imaginação. Olha, deve ser Deus lá que quis assim. Ou é a vontade de Deus, Deus predestinou. Depois, num segundo estado, nesse estado metafísico, aí tem uma certa argumentação. Olha, deve haver uma essência, né, a substância. Então tem um caráter um pouco mais crítico, mas também revolucionário. Começa a desconstruir as bases do estado anterior, que é o estado teológico, que seria já uma fase ali mais amadurecida, correspondendo à juventude da humanidade. A gente veria isso, por exemplo, na filosofia clássica, teoria natural, teoria do direito natural, né, contrato social, etc., estaria nesse espectro metafísico, nesse estado metafísico. E daí o terceiro estado, dentro dessa teoria dos 3 estados, que o Comte defende, que ele descreveu, né, que é onde ele acredita que seria o estágio final, onde o espírito humano renuncia essa base, essa busca por causas primárias para fins últimos, né, e fins últimos. Quer dizer, esquece tudo para trás. A gente precisa se concentrar agora na descoberta de leis naturais através de observação e experimentação. Aí entra o tal do método científico. Então é um cientista natural, que ele pega o método de observação e experimentação para
aplicar na análise da sociedade. E aí volta novamente a imaginação e a argumentação. Aliás, predomina agora, né? Essa observação sobre a imaginação e a argumentação. Em primeiro lugar, ele observa o fato, observa a sociedade, observa o acontecimento, para então procurar argumentar a respeito, né? Seria então essa fase das ciências modernas, as políticas baseadas em evidências, como a gente viu lá naquele primeiro slide sobre as políticas públicas brasileiras, né? Bom, em qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem colocar no chat nesse meio período, que vai apitar aqui para mim e eu vou acionar o chat, tá? Estou um pouquinho maior aqui no slide para poder enxergar aqui também, tá? Então haveria essa transição, certo? É uma definição teórica de progressão do espírito humano e traria relevância para a sociologia enquanto ciência. Já existia história, já existia geografia, né? Já existia a sociologia, mas não pensada enquanto ciência, né? Haviam outras maneiras de explicar. O termo sociologia, tipo assim, digamos, né? Como eu disse na aula anterior, já havia sociologia antes que o termo se conhece. Outras pessoas, em diversos lugares do mundo, até na Europa, pensaram a sociedade ao seu modo, através dos mitos, através da religião, através de filosofias, etc. Também alguns em observações, tá? Então é preciso fazer esse resguardo. Ele não foi inventor da roda, ele deu o nome para o negócio, mas algumas outras pessoas já faziam, mas a partir de outras perspectivas, né? Como diria o Paulo Freire, não tem conhecimento melhor nem pior, tem saberes diferentes, né? Então, eles faziam uma outra análise, o Comte pegou um método das ciências naturais para classificar agora a sociologia como ciência, como ciência social, né? Indo adiante, como seria, né? Já falei nesse ponto, né? Desse estudo, o estado teológico seria o ponto de partida, nós teríamos esses pontos de partidas necessários da inteligência humana, e aí também, né, incluiríamos a mitologia greco-romana, nórdica, ainda as organizações sociais teocráticas, né. Bom, mais adiante ainda, deixa eu ver aqui, haveria esse estado de transição, né, do metafísico. Poxa, eu achei que eu estava passando slide para vocês, não estava aparecendo aqui. Então, esse estado de transição, nessas características, né, substituição por forças abstratas, manifestações, etc. Bom, e estado definitivo, né? Observação, hipótese, verificação, as leis naturais, assim por diante. Certo. E haveria, então, esses princípios fundamentais da ciência social. Isso merece anotação, né? O positivismo, ele propõe, então, essa metodologia, essa abordagem científica para a sociologia. A observação e experimentação são primordiais. A observação, né, primazia dos fatos sobre as teorias. Será que essa teoria se comprova? Vamos experimentar, vamos colocar em teste. A comparação, análise de casos similares, se eu fizer aqui no Paraná, lá em São Paulo, o método precisa se comprovar. É a busca ali de leis naturais, leis sociais universais fundamentando a física social para garantir ordem e progresso. Muito bonito, né? Parece muito interessante. Legal para você estabelecer um método, né, de análise, um método de observação. Isso é legal pra caramba. Mas será que nós tivemos apenas coisas boas do positivismo? E aí a gente vai observar mais daqui a pouquinho. Antes, porém, contudo, agora a gente precisa ver como esse positivismo entra no Brasil. E, não sei se vocês sabem, mas a maior influência do contismo, né, desse positivismo, da teoria do Comte, fora da França, foi no Brasil.
olha aí, através do Benjamin Constant, que foi um dos principais divulgadores, especialmente na escola militar. Isso significa dizer que, até os dias de hoje, tem alguns amigos meus que eles têm vontade de fazer a ESA, né? Escola Superior da Aeronáutica, querem fazer escola de militares, querem ser militares, etc. E essas escolas, essas universidades, né, que tem peso hoje de faculdade, formação militar, o cara sai lá como um engenheiro, por exemplo, ela ainda tem essa perspectiva positivista, certo? Então, os militares de alta patente, e daí você pode olhar, por exemplo, para os governos anteriores, para, por exemplo, a intervenção ou golpe, dependendo da sua perspectiva, o período militar, o golpe militar no Brasil, ele foi influenciado, né, ele foi gerido dentro de perspectivas positivistas, tá? A política positivista. Ah, mas é culpa do positivismo que teve golpe? Não é culpa do positivismo. A questão é que há uma formação positivista na escola militar, principalmente ali, desde a década de 1850, né, na escola militar lá no Rio de Janeiro. Teve depois a fundação da Sociedade Positivista no Rio de Janeiro. A proclamação da República ela vem com influências fortes positivistas. Depois, né, aquela frase que nós temos na bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, na verdade ele vem de uma frase do Comte, que é amor por princípio, pois vem ordem e progresso. A ideia também de um pensamento progressista, ele começa a partir dessa ideia positivista. O positivismo e o socialismo não estão tão distantes assim. A perspectiva, né, há diferenças óbvias, mas eles partem de um mesmo norte, de progresso, de mudanças, né? Então nós temos algumas principais figuras, com Benjamin Constant, que é esse principal articulador das mudanças que vão culminar na proclamação da República, né, em 1889. Também vai ser o ministro da Instrução Pública, você pode pensar, o primeiro ministro da Educação, né, na era da República, que vai já pensar em uma reforma educacional, positivista, obviamente. Depois Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, vão ser dirigentes ortodoxos, né, desse movimento positivista brasileiro, fundadores da Igreja Positivista do Brasil, né, a primeira IPB foi a Igreja Positivista do Brasil, viu, o Wanders. Depois teríamos também Pereira Barreto, Alberto Salles, Pedro Lessa, que seriam propagadores do positivismo ilustrado, uma vertente mais moderada, mais crítica. Silvio Romero, Isidro Martins Júnior, mais poetas, intelectuais também vão estar dentro desse campo. O que nós teríamos além disso, né? Teríamos outras influências na política, para um ideal republicano. Olha só, separação entre igreja e Estado. Apesar de ter uma igreja positivista, nós tínhamos já uma separação entre igreja e Estado, uma visão técnica e científica do governo, aí novamente a questão dos dados, né, de decisões baseadas em dados, em pesquisa, centralização administrativa. Na educação, o positivismo ele vai valorizar o ensino científico e técnico. Aí depois você pode ver, por exemplo, em reformas, né, no novo ensino médio, que né, nem novo nem ensina nada, né, que vai tentar olhar aspectos técnicos de formação técnica. Lógico que no Brasil nós não temos ainda essa capilaridade, nós não temos
4 opções de formação. Nós temos formações generalistas, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, em Portugal. Portugal, assim, se faz o ensino médio, que é até o nono ano. Depois tem o 11º e 12º, que seria uma formação antes da faculdade. Essa formação que precede a faculdade já seria assim: sair do ensino médio. Agora, o que eu quero fazer da minha vida? Bom, eu quero, sei lá, ser mais técnico, não vou para a faculdade. Então, você vai para uma escola mais técnica. Sei lá, você vai aprender alguma coisa na área de eletricista, tipo, vai aprender a ser eletricista, carpinteiro, vai aprender a trabalhar com artesanato, né? Vai ser um artesão, ou vai trabalhar na metalurgia, etc. Ou então ainda na área de restauração, né? Restaurantes, etc, etc. Você tem essa possibilidade profissional, né? Mais profissionalizante, digamos assim. Os cursos técnicos e profissionalizantes que a gente tem aqui. Ah, não, eu quero ser um advogado, eu quero ser um professor. Tá, mas de que área? Não, de humanidades. Então você vai para aquela escola ali, que é uma escola de humanidades, seu liceu ali e tal. E daí já tem essa indicação, que é o ensino, né, científico, vai separar ali as coisas, né? E o ensino secularizado, né? Então, quer dizer, lá em Portugal tem essa perspectiva. Aqui, se nós tivéssemos essa capilaridade, tivéssemos essa capacidade, etc., seria interessante até. Mas, como a gente pensa muito, né, no partido da vez, no discurso cativante, no discurso messiânico do cara que está no governo, ou do candidato, etc., acaba-se por não pensar políticas públicas a longo prazo, projetos de governo ou projetos de políticas públicas. Por exemplo, pensar a educação para 40 anos, pensar desenvolvimento econômico para 10, 30, 20 anos à frente. Não. O cara pensa na eleição, em fazer ali 4 anos, tentar se reeleger para aguentar mais 4. É complexo, né, pessoal? Complexo. Na cultura também a gente teve várias outras coisas, influência na arte, na literatura, valorização dessa ideia do progresso, da ciência, há uma crítica novamente ao romantismo, à metafísica, desenvolvimento de uma estética mais realista, mais naturalista, políticas sociais aí que entra um ponto mais tenso. Por exemplo, tentativas de engenharia social, políticas higienistas, isso daí é tudo também positivista. Não sei se vocês já viram, deixa eu ver só se eu separei aqui nesse slide. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu separei no slide aqui. Mas até mesmo a migração, não separei. Não separei, então eu já vou soltar para vocês. A migração italiana, por exemplo, ela é uma política higienista baseada na ideia de que digamos, a libertação da escravatura, né, a, essa ideia de libertar os escravos deu mais custo do que benefício, entendeu? Então agora a gente precisava trazer outra mão de obra. Além disso, os negros, os africanos, os afrodescendentes, né, se multiplicaram muito. Daí a população foi ficando negra. E agora? E agora a gente tem que branquear a coisa. Aí se traz um italiano, traz um japonês, investe em políticas de imigração e dá terra para esses caras, né, facilita para eles o acesso, para eles terem ideias, né, intenções. Então, precisa ver, né, a ideia do Terra Nostra lá, aquela novela de migração italiana, etc. Precisa ser revista, né? Os meus antepassados vieram da Itália, por exemplo. Sei que eles vieram numa situação bem pobre, na verdade, não foi nada assim luxuoso.
Minha família não é dona de fazenda, então foi se perdendo pelo caminho, né? Tem sempre aquela história do avô que tinha muita terra e do avô que tinha muita terra e gastou com mulherada, né? Wanderson, professor, podemos entender de forma resumida que Conte busca compreender e buscar soluções para os fenômenos sociais de forma mais humana possível e, ao mesmo tempo, busca harmonizar utilizando pressupostos estatísticos de ciências exatas como meio para lograr êxito nas demandas sociais? Então, sim e não, né? Agora vou ir mais adiante aqui, eu vou só saltar um slide, porque falar sobre o IBGE, por exemplo, como uma tradição positivista brasileira, bom, né? A gente tem muitas coisas boas que vêm do IBGE, muitos dados, muitas estatísticas que servem para aprimorar a educação, né? Como a gente falou, Bolsa Família, mais médicos, o Fundeb, melhoria educacional, que são políticas públicas baseadas em dados, né? Mas eu vou mais adiante para a gente entender, por exemplo, limitações críticas desse método positivista. E aí é a nossa, digamos, resposta para essa pergunta. Seria um método, seria uma forma mais humana? Então, não sei, não sei. Porque o que é o ser humano se não um ser histórico, social, sociável, se é um ser que tem suas subjetividades. E o positivismo ele tem esse problema, né? Ele tem um foco excessivo na objetividade e desconsidera aspectos culturais, aspectos emocionais. O IBGE não interessa para ele o que você estava sentindo para ter deixado o teu emprego. Como estava a sua saúde para você, para ele, né? Falando do IBGE, com todo respeito, né? Tipo, é um órgão importante, mas é claro, é preciso considerar, por exemplo, quando o vai perguntar se você está trabalhando ou não, não tem um campo dizendo assim, ele precisou se afastar do trabalho por saúde mental, questões de saúde mental. Então, assim, eu não estou desempregado porque eu estou desempregado, porque eu não quero trabalhar. Não tem esse campo, só tem assim, empregado, desempregado, né? Então é um número, é uma estatística que não vai considerar aspectos culturais. O indígena trabalha, o quilombola trabalha, outras culturas enxergam o trabalho da mesma forma que o ocidental, entre aspas, enxerga. Então, o positivismo ele desconsidera, né? Trata ali os indivíduos como objetos. Esse é o problema da aplicação do positivismo, né? Desconsidera essa subjetividade. Aí, como eu falei para vocês, a questão, o problema da engenharia social, que daí eu acho, o Wanderson, que ele desumaniza. É você utilizar da teoria para quê? Para construir sociedades ideais. Não, o ideal da sociedade é o indivíduo X. Vocês já viram aquele filme Gattaca? Um filme antigão. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é esse Gattaca, Experiência Genética. É esse mesmo, ó. Vou compartilhar com vocês a guia. Esse filme aqui, ó, Gattaca. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Gattaca, Experiência Genética. Isso daqui é eugenia. Isso daqui é, de certa forma, um positivismo. Tem o Ethan Hawke, né? Eu gosto desse ator aqui. Nesse filme, eu indico que vocês assistam, caso não tenham assistido, o que eles retratam, né? Que o sonho desse cara, que é o Vincent, que é o Ethan, mas o sonho dele era ser astronauta. Mas eles vivem em uma sociedade que é gerida uma, a classificações sociais, por assim dizer, baseadas no seu DNA. E daí, quando a criança nasce, sabe o teste do pezinho?
É como se fosse o teste do pezinho, só que ali já diz se você tem propensão a ter câncer, se você tem propensão a ter diabetes, um problema de pressão, isso, aquilo, já sabe tudo. E os pais do personagem principal, né, do Ethan Hawke, que é esse cara aqui, eles se apaixonam e tal. A maioria das pessoas na época, né, no filme, eles fazem, digamos assim, eu não vou dizer que é, mas é como se fosse fertilização in vitro, só que é uma gravidez extremamente planejada no sentido de construir o DNA da criança. É uma engenharia de DNA. Então, eles escolhem o óvulo mais perfeito e o espermatozoide mais perfeito, já para entender as possibilidades, etc, etc. Eles chegam nessa capacidade de construção, de engenharia genética, e toda a sociedade ela é guiada com base nisso. Então, uma pessoa que tem propensão a ter o infarto, a ter problemas de saúde, sei lá quais, ou até TDAH. Imagina se a gente chegar numa situação dessa, que se você tiver uma propensão a ter TDAH, você não pode ser professor, você não pode ser, sei lá, da área de TI, da área disso, da área daquilo. Por quê? Porque você pode ter problemas de atenção, ter problemas de hiperatividade, né? Então, seria isso. O seu DNA, ele guia o teu futuro. Aí os pais fazem toda essa engenharia genética antes de ser pais, né? Já pensando no futuro do filho, etc. Mas os pais do Ethan, ele é o primeiro filho e eles se apaixonam e tal, e nascem de maneira natural, se vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? De uma maneira não engenhosa, mais humana, como diria. Mais humanizada possível, como diria, né, Wanderson? E essa humanidade vai trazendo as diferenças, que daí os pais faz o teste do pezinho, daí ele tem propensão a ter várias doenças, etc, etc. Ah, esse menino aqui provavelmente ele vai ter asma, provavelmente ele vai ter isso, vai ter aquilo. Daí esse determinismo vai ferrando com a vida do cara. Mas lá na frente, eles têm um outro filho engenhosamente construído, pega o DNA do pai, da mãe, constrói lá, tal, bonitinho, coloca dentro da mãe o óvulo, ela dá à luz, né, a criança lá, o irmão mais novo, e esse irmão mais novo, ele até cresce mais do que o Ethan, apesar de ser mais novo. Esse irmão é muito mais favorecido, ele é bem mais favorecido por causa dos seus genes, etc, etc. Assistam o filme. A questão é só para dizer, essa engenharia social, engenharia genética, baseada em dados, baseada em baseada em construção de sociedades ideais, né? Políticas eugenistas e higienistas é muito positivista. É uma política positivista, entendeu? Exclusão de grupos considerados atrasados. Ah, tal raça é atrasada, né? Isso daí é uma questão muito complexa, né? Políticas higienistas. Na região que eu moro, há uma política higienista em relação ao pobre, em relação às classes mais baixas. O aluguel é mais caro, o valor dos imóveis é mais caro, já para quê? E o salário não acompanha, né? Para quê? Para dizer assim, você tem, para morar em Maringá, você precisa ganhar Y elevado a 10. Ah, você não ganha isso? Aí você vai para as cidades do lado. Vai para Sarandi, Marialva, Paissandu, etc, etc. Até diz, o metro quadrado dentro da cidade é super caro. E daí é uma política higienista, uma política de exclusão social, baseada também no querido positivismo. Aí também teríamos algumas críticas, né? Eu estou indo já para o final, pessoal.
Mas é muito importante essa reflexão, né? Outros autores vão trazer críticas à teoria do positivismo. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Marcuse, vão trazer a crítica da razão instrumental. Alguns dos argumentos centrais, né? O positivismo serve para legitimar o status quo. Aumentou agora sim. Conhecimento não é neutro, mas é socialmente situado. Há uma racionalidade instrumental capaz de desumanizar relações sociais. É necessário um conhecimento emancipatório, né? E aí sim é humanizar o negócio, tá? Consequências históricas do positivismo: autoritarismo, controle social, legitimação científica da dominação. E a gente vai percebendo, né? Vai usando aí o seu argumentário, né? Melhor dizendo, o seu background histórico para você perceber onde é que está isso, né? Onde é que está essa essa influência na contemporaneidade. Uma redução na complexidade humana dos dados quantificáveis, né? A ideia da pesquisa quantitativa, qualitativa. Quantos licenciados em sociologia homens existem? Tá. Desses homens, quantos são hétero? Desses homens, quantos são trans? Quantos licenciados homens trans em exercício da sua profissão existem no Brasil? E aí outras subjetividades, outras análises podem ser feitas, né? Não é simplesmente um número. Indo adiante, cadê? Aqui. Positivismo no Brasil. Aí a gente vai perceber melhor, né? Migração europeia, como eu já disse, política higienista, né? Já adiantei, achei que eu não tinha colocado no slide. Serviço de proteção aos índios, na verdade, mais como tutela e civilização forçada. Quando você vai pensar ali, nós temos que proteger esta tribo. Que jeito? Isolando ela de tudo. Aí vem de todos os metros quadrados em redor, e o agro domina aquela região e passa o veneno até por cima agora da comunidade indígena, de aviãozinho. Que bonito. Essa proteção indígena isolou eles da civilização. Eles não podem, ao mesmo tempo, digamos, evoluir, né? Não podem se modernizar, tem que viver daquela forma. Vários outros argumentos e pensamentos que vão olhar o indígena fora, vão pensar essas outras situações. Vou mais adiante ainda, que eu quero propor algumas outras. Mas assim, enfim, como vocês já puderam perceber, nós temos a crítica literária, o alienista. O alienista tem até filme agora, né? Uma ironia contra o cientificismo. Outros livros ainda, né? Debates atuais. E mais adiante ainda, bom, influências mais duradouras, nós temos contribuições positivas e negativas, né? Contribuições positivas do Comte, agora, né? Do positivismo. Fundação da sociologia como disciplina científica. Era preciso um método, uma metodologia de pesquisa social. As políticas públicas baseadas em evidência, não em achismos, não em argumentos teocráticos, etc. A valorização da educação científica, isso tudo são contribuições positivas. E o desenvolvimento posterior, né? Os autores, o próximo autor que a gente vai analisar mais adiante é o Emile Durkheim, vai já fazer um refinamento do método sociológico. O Durkheim você já consegue aplicar na contemporaneidade com menos problemas do que o Comte. Sistemas de indicadores sociais, avaliação de políticas públicas, etc. Mas aí como a gente poderia pensar, né? Como que a gente pode equilibrar o rigor científico da pesquisa, participação democrática, qual seria o papel da subjetividade na pesquisa social? Para quem vai aqui, né, para o quarto ano de sociologia,
Na verdade, é mais para ciências da religião, né? Tem mais uma pesquisa de campo. Mas quem vai fazer uma pesquisa de campo precisa entender um método de pesquisa de campo em ciências sociais, em sociologia. Há uma forma de você pesquisar o outro, a outra pessoa, o outro ser humano, enquanto, digamos, objeto de pesquisa, mas considerando a sua humanidade. Evitar o autoritarismo tecnocrático, né? Como a gente poderia fazer isso? Aí uma tabelinha, né? Positivos e negativos, valorização da ciência e método científico, mais negativo. Determinismo histórico, uma visão linear. Ponto positivo, promoção do progresso social baseado em evidências, negativo, negligência da subjetividade humana. Ponto positivo, influência em reformas educacionais no Brasil. Ponto negativo, engenharia social e políticas excludentes. Ponto positivo, fundamentação de políticas públicas com dados. Ponto negativo, intervencionismo estatal e burocracia. Aí, óbvio, né? Negativo nesse ponto aqui seria, por exemplo, um liberal dizendo que é negativo. Um anarcocapitalista diria que é um ponto negativo. Para quem entende que o Estado tem sim que intervir, não é um ponto tão negativo assim. A burocracia talvez seria mais negativa. Ponto positivo, a organização racional do Estado e da sociedade. Ponto positivo, né? Ponto negativo, legitimação do status quo e relações de poder. Ponto positivo, a criação da sociologia como ciência. E ponto negativo, críticas da teoria, crítica ao cientificismo. E aí poderíamos enxergar várias outras coisas, né? Como que a gente poderia utilizar os dados científicos sem cair no autoritarismo tecnocrático? Como a gente poderia fazer isso? Olha, eu tenho dados. Tá, mas vamos na minúcia. O que esse dado significa? O que esse número é? Né? O que está por trás desse fato social? Esses indivíduos, quem são eles? Para a gente poder, enfim, pensar políticas públicas. Como fazer esse equilíbrio, né, entre objetividade e participação democrática? Será que o positivismo brasileiro foi mais progressista ou mais conservador? Que eu falei para vocês, por exemplo, que a escola de militares é positivista, mas políticos militares se consideram conservadores. E agora? Como superar essas limitações, né? Eu proporia ali para vocês fazerem essa reflexão, mas eu quero abrir aqui o chat para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer aqui para nós nesse momento, para a gente partir para os finalmente, né? Se quiserem abrir o microfone, fique à vontade. Tem algumas obras ali de referência, mas como eu disse a vocês, vocês encontram essa daqui, ó, a obra principal, né? Curso de Filosofia Positiva, tem ali discurso preliminar sobre conjunto positivo, etc. E vai encontrar também no aquele livrinho, né, Pensadores. Deixa eu mostrar ele para vocês, enquanto vocês comentam, enquanto vocês participam. Deixa eu ver o chatzinho. Ó, pessoal, esse daqui é Augusto Conte, essa é a fotinha, né, a fotinha dele. Aí você vai encontrar tanto nessa edição, né, do Pensadores, tem essa um pouquinho mais luxo, essa outra azulzinha também. Vai encontrar em sebo, enfim. É legal ter a coleção completa, né, Pensadores. Mas se eu não me engano, a coleção completa dá tipo uns R$ 1.000. Ainda não dá para o meu bolso. Uma edição completa. Na verdade, estou querendo tudo, digitalizar tudo, né, mandar embora. Na hora de mudança é complexo, tem muito livro, né. Mas olha lá, aí R$ 30. Então, essa ediçãozinha aqui, né, do Pensadores,
Vocês vão encontrar vida e obra dele e algumas obras, né, dentro dentro do pensamento dele, beleza? Bom, pessoal, não havendo ali nenhuma dúvida, nenhuma contribuição, agradeço a todos que participaram aqui com a gente, que estiveram aqui ao vivo. Na próxima aula, a gente vai entender mais a fundo, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa influência do positivismo, né? Agora, um pouco mais aprofundado, a gente, digamos, nós começamos a entender sobre o Comte, essa vida e obra. Na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais sobre aplicações do positivismo, vamos ver mais na prática ali se o positivismo pode ser aplicado hoje. A gente já viu alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, mas na próxima aula a gente vai fazer isso, vai olhar mais a fundo, vamos nos apropriar da teoria, como se nós fôssemos positivistas, como nós poderíamos analisar determinado problema, determinado fato social. Beleza, pessoal? Então é isso. Encontro vocês na próxima aula. Esse link aqui é fixo, podem favoritar. A nossa próxima aula vai ser no mesmo bate-horário, né? Quarta-feira que vem, vai dar dia 18, também às 20 horas. Beleza, pessoal? Vou finalizar a nossa gravação aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Reforço aí que vocês